Olá, meus queridos irmãos, amigos, vocês que têm nos acompanhado aí nas redes sociais. Estamos aqui, para dar continuidade à nossa série de mensagens no Evangelho de Marcos e hoje nós vamos falar sobre o ministério de João. Então eu peço que você abra sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 1. Nós vamos ler do versículo 2 até o versículo de número 8, que diz assim: Conforme está escrito no profeta Isaías, enviarei à tua frente o meu mensageiro, ele preparará o teu caminho. Voz do que clama no deserto, preparem o caminho do Senhor, preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele. Assim surgiu João, profetizando no deserto e pregando um batismo de arrependimento para perdão dos pecados. A ele vinha toda a região da Judéia e todo o povo de Jerusalém, confessando seus pecados. Eram batizados por ele no rio Jordão. João vestia roupas feitas de pelos de camelo, usava um cinto de couro e comia gafanhotos e mel silvestre. E esta era a sua mensagem: Depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de curvar-me e desamarrar as correias das suas sandálias. Eu os batizo com água, mas ele os batizará com o Espírito Santo. No encontro anterior, demos início, à série de mensagens neste evangelho segundo escreveu Marcos, fazendo, um panorama neste livro e também compartilhando com os amados sobre o propósito deste escrito, que era anunciar as boas novas de que Cristo Jesus, o Filho de Deus, veio para salvar a humanidade do pecado. Hoje nós abordaremos, o importante ministério exercido por João, que comprova a veracidade deste evangelho. Ou seja, Marcos ele inicia falando, que havia ali uma nova notícia, uma boa notícia vinda da parte de Deus para nós, mas ele também apresenta uma testemunha, alguém que está ali presente, que testemunhou e que está proclamando destas boas novas, anunciando essas boas novas. Então nós vamos falar do ministério de João. E o ministério de João, primeiro ponto, foi credenciado pelos profetas da antiguidade. Então, para que nós possamos entender o ministério de João, nós precisamos entender que lá no Antigo Testamento foi profetizado acerca de João. João, ele teve o seu panorama já descrito lá atrás, para que ele pudesse então vir e preparar o caminho daquele que viria após ele. João, para começar, ele era parente de Jesus, uma vez que suas mães eram primas. Então, Maria e Isabel eram primas, como está lá em Lucas, capítulo 1, versículo 36. Nós vamos encontrar isso. E seu ministério começou no ano 27 depois de Cristo ali, e o nome João significa o Senhor é misericordioso. Então os dois eram primos, porque suas mães eram primas, então eles eram ali aproximadamente primos de segundo grau, tá? O hábito que João tinha, de batizar os que se achegassem a ele, arrependidos, era tão assim próprio do seu ministério que o deixou conhecido como o Batista, ou seja, o batizador, ou como mais comum, pela tradução da palavra, aquele que batiza, aquele que imerge em águas, aquele que leva as pessoas a entrarem dentro da água. Então, aquele que imerge em águas, que submerge em águas. Ao mencionar as profecias do Antigo Testamento, então, Marcos ele reivindica a autenticidade para o ministério de João Batista, dizendo que este é aquele que veio preparar o caminho, ou seja, quando nós olhamos para a profecia que Marcos escreve aqui nas Escrituras, nós vamos ver que ele faz duas menções. A primeira delas é Malaquias capítulo 3, versículo 1, onde ele diz assim, Malaquias 3:1, Vejam,
eu enviarei o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. E então, de repente, o Senhor que vocês buscam virá para o seu templo, o mensageiro da aliança, aquele que vocês desejam, via, diz o Senhor dos exércitos. Então, aquele que vocês desejam virá, tá bom? Então, e a segunda parte desse texto é Isaías 40, versículo 3. Uma voz clama: no deserto, preparem o caminho para o Senhor. Façam no deserto um caminho reto para o nosso Deus. A chegada de Deus na pessoa do Messias foi preparada pelo precursor. Frederick Grant diz que a obra de João, o imersor, era comumente vista como o começo do movimento cristão. E aí a gente compara, Frederick Grant, ele apresenta para nós alguns textos, eu gostaria de pedir que você abrisse aí em Atos, por exemplo, Atos capítulo 10, versículo 34, que diz assim, ó, Atos 10, 34. Então Pedro começou a falar: agora percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade. Ainda, Atos capítulo 13, versículo 24. Atos 13, 24. Antes da vinda de Jesus, João pregou um batismo de arrependimento para todo o povo de Israel. Ou Atos 19, versículo 4. Atos, capítulo 19, versículo 4, onde ele diz: disse Paulo, o batismo de João foi um batismo de arrependimento. Ele dizia ao povo que cresce naquele que viria depois dele, isto é, em Jesus. Então, a compreensão do ministério de Jesus, ela precisa começar pelo Antigo Testamento. Ela precisa começar nos profetas, nos salmos. Ali está descrito as profecias indicando a vinda do Messias. Assim como João foi o precursor do ministério terreno do Cristo, do Messias, do prometido, daquele que seria enviado por Deus, pregando o arrependimento dos pecados e o batismo nas águas, hoje a igreja ela é a precursora da volta gloriosa de Cristo, deste mesmo Messias prometido a nós, que regressaria, que retornaria, pregando também o arrependimento dos pecados e o batismo no Espírito Santo, ou o batismo pelo Espírito Santo. Então, hoje, o nosso papel como igreja continua sendo o mesmo papel de João o Batista. Nós somos aqueles que estão sendo os precursores da grandiosa e gloriosa volta de Cristo Jesus. E como que nós estamos fazendo isso? Pregando o arrependimento dos pecados e o batismo pelo Espírito Santo. O segundo ponto importante que nós encontramos no texto é que a mensagem de João era anunciar o arrependimento dos pecados. Nos versículos 4 a 6 de Marcos, capítulo 1, nós vemos a mensagem de Marcos, falando aqui sobre João. 4 a 6, ele diz que João ele surge pregando o arrependimento e o perdão de pecados. Então, a mensagem proclamada por João era referente à vinda iminente do Messias e o seu reino, e a urgência do arrependimento dos pecados, devido à aproximação desses dias, devido à aproximação da chegada do reino e do Messias. O arrependimento implica em abandono refletido do pecado a favor da retidão. Então é isso que nós precisamos continuar pregando nos dias de hoje. Arrependimento do pecado, abandono do pecado e uma mudança de mente para trazermos de volta, né? Ou melhor, para mudarmos a nossa atitude para encontrarmos com o Messias
prometido, no seu retorno triunfal. Então, o destaque que João dispensa ao arrependimento faz lembrar a pregação do profeta Oséias, no capítulo 3, Oséias, no capítulo 3, os versículos 4 e 5. Oséias 3, 4 e 5, que diz assim, ó: Pois os israelitas viverão muitos dias sem rei e sem líder, sem sacrifício e sem colunas sagradas, sem colete sacerdotal e sem ídolos de família. Depois disso, os israelitas voltarão e buscarão o Senhor, o seu Deus, e Davi, seu rei. Virão tremendo atrás do Senhor e das suas bênçãos nos últimos dias. Então, meus queridos, Deus, ele sempre concede perdão quando há arrependimento. 1 João, primeira carta do apóstolo João, no capítulo 1, versículo 9, nós vemos João descrevendo o seguinte, que se nós confessarmos os nossos pecados, ele quem? Deus, o nosso Pai Celestial, ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, uma parte importante da pregação de João foi sua consubstanciação das reivindicações de Jesus. E a igreja primitiva, ela empregava esta pregação como sendo sua, como nós vimos em Atos. Os apóstolos, tanto Pedro como João, como Paulo, todos Estevão, em suas mensagens descritas no livro de Atos, eles falam o quê? Do arrependimento, do perdão, da remissão de pecados, da mudança que Jesus pode fazer na vida do ser humano. Então, a nossa pregação como Igreja de Cristo, como servos do Senhor, deve ser a mesma. Precisamos pregar o arrependimento e o perdão de pecados, porque breve Jesus virá, breve ele retornará e nós estamos abrindo este caminho para a volta gloriosa do Senhor. Mas só vai entrar na glória com ele aqueles que creem nele e se arrependerem dos seus pecados e forem batizados pelo Espírito Santo. O terceiro ponto que nós encontramos neste texto é que o objetivo de João foi apresentar a vinda do grande rei e do seu reino. Este foi o principal papel de João, apresentar a vinda do grande rei e do seu reino. Somente o arrependimento de pecados, expresso na representação pelo batismo através da mensagem de João, permitiria que tanto o indivíduo quanto a nação israelita pudessem ver e experimentar a vinda do Messias prometido e de suas bênçãos espirituais. Olha o que diz o versículo de número 7 e o versículo de número 8. E esta era a sua mensagem: depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de curvar-me e desamarrar as correias das suas sandálias. Eu os batizo com água, mas ele os batizará com o Espírito Santo. O batismo aqui, meus irmãos, com o Espírito Santo era uma das marcas distintivas da era messiânica nas profecias do Antigo Testamento. Sabe por quê? Vamos ver o que diz lá os profetas. Vamos lá para Ezequiel. Ezequiel capítulo 36, versículos 24 a 27. Ezequiel 36, 24 a 27 diz assim: Pois eu os tirarei dentre as nações, os ajuntarei do meio de todas as terras e os trarei de volta para a sua própria terra. Aspergirei água pura sobre vocês e ficarão puros. Eu os purificarei de todas as suas impurezas e de todos os seus ídolos. Darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Porei o meu espírito em vocês e os levarei e agirei segundo os meus decretos
e a obedecerem fielmente as minhas leis. Ainda, Ezequiel 39, versículo 29. Ezequiel 39, 29 diz assim: Não mais esconderei deles o rosto, pois derramarei o meu espírito sobre a nação de Israel, palavra do soberano. Se nós andarmos ainda um pouquinho para frente, nós vamos encontrar o livro de Joel, um dos profetas, profeta Joel, capítulo 2, versículo 28. Joel 2, 28, diz assim: E depois disso derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão, e os velhos terão sonhos, os jovens terão visões. João, ele tinha o batismo em água, algo meramente simbólico. Jesus, no entanto, ele tinha o batismo do Espírito, um desenvolvimento espiritual fantasticamente elevado, pois nós somos feitos filhos de Deus, como está lá no Evangelho de João, no capítulo 3, versículos 3 e 5. Evangelho de João, capítulo 3, versículos 3 e 5, no diálogo de Jesus com Nicodemos. Olha o que Jesus fala para Nicodemos, versículos 3. Em resposta, declarou Jesus: Digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Versículo 5. Respondeu Jesus: Digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O Messias, ele é superior a João em poder e ofício, em sua missão e pessoa. Porque para que nós possamos ver o reino de Deus ou entrar no reino de Deus, nós precisamos de arrependimento, precisamos de ser batizados no Espírito Santo, para podermos nascer de novo. E o nascer de novo significa morrer para o que nós estamos vivendo, morrer para a velha vida, morrer para o velho homem, como Paulo fala em suas cartas aos Efésios, aos Colossenses, e nascer de novo. Nascer numa nova estrutura, nascer com um novo pensamento, nascer com uma nova postura, um novo caráter. O caráter de Cristo, refletido pelo batismo do Espírito Santo. Então, meus queridos, o ofício de Jesus, o poder de Jesus era muito maior e é muito maior do que o de João. E isso faz com que nós hoje tenhamos a certeza da vida eterna. Porque hoje nós não somos simplesmente batizados em águas, mas também somos batizados pelo Espírito Santo da promessa, lá do Antigo Testamento, e que nos sela com o seu poder. Nós somos selados pelo Espírito Santo. E isso faz com que nós pertençamos ao Senhor. Para concluir então esta mensagem, é necessário acreditar na pregação da igreja atual. Você precisa crer nessa palavra sobre o retorno de Jesus, que está cada vez mais próximo. Você precisa arrepender-se do seu pecado e ser batizado pelo Espírito Santo. Só isso vai nos garantir a vida eterna e a entrada no reino de Cristo. Você está disposto a fazer isso hoje também? Naquela época, muitas pessoas procuravam João, arrependidos dos seus pecados, e se batizavam. E você está disposto também a, arrependido dos seus pecados, curvar-se, prostrar-se diante de Jesus e entregar-se a Ele, sendo batizado pelas águas e no Espírito Santo? Se você estiver disposto, procure-nos ou procure uma igreja mais próxima de você e declare a eles essa sua decisão, porque breve o Senhor virá. E nós, como igreja, precisamos continuar sendo os precursores do caminho
do retorno do Senhor. Eu quero orar por você. Se você fez essa decisão hoje de se arrepender e ser batizado, eu quero orar por você, para que o Espírito Santo tome posse da sua vida e você seja batizado por ele, em nome de Jesus. Oremos juntos. Pai querido, junto agora comigo, ó Deus, existem pessoas orando ao Senhor, arrependendo-se dos seus pecados, clamando pela misericórdia do Senhor, confessando esses pecados diante de ti. E eu peço a Deus, neste momento, que o teu Espírito Santo, independente da distância, alcance lugar no coração dessas pessoas e elas sejam batizadas pelo teu Espírito Santo. E posteriormente possam procurar uma igreja, a igreja mais próxima delas, para congregar, para estar junto com os irmãos e também serem batizadas pelas águas, seguindo o exemplo do Senhor. Pai, em nome de Jesus, sela estas vidas com o teu Espírito Santo da promessa. É a minha oração. Pelo nome e pelo poder de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a sua vida, meu irmão, meu amigo, você que tem nos acompanhado. E não deixe de acompanhar os demais vídeos que nós temos aqui. Sei que com certeza sua vida será edificada. Que Deus o abençoe.